O Prêmio Nobel é uma das mais importantes distinções científicas do mundo. A maior parte dos físicos que ganharam esse prêmio nas primeiras décadas do século XX eram alemães. Isso mostra que o desenvolvimento das novas teorias da física, como a mecânica quântica e a teoria da relatividade, começaram naquele país. Contudo, uma das principais aplicações dessas teorias, a construção das primeiras bombas atômicas, se deu nos Estados Unidos. Como podemos explicar essa contradição? Um olhar histórico pode nos ajudar. É o que você vai começar a fazer agora. Nossa história começa em 1901, quando o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen recebeu o Nobel como reconhecimento pelo seu trabalho com o estudo dos raios-x. Na época, esse fenômeno era pouco compreendido pelos físicos. 2 anos depois, o prêmio Nobel foi dividido entre 3 físicos franceses. Um deles foi Henri Becquerel, que se destacou pelo estudo da emissão espontânea de radiação pelo urânio. Pierre e Marie Curie, que eram casados, dividiram o prêmio com Becquerel. Na época, eles trabalharam na identificação de outros elementos químicos que emitiam as radiações estudadas pelo colega Becquerel. O polônio foi um dos elementos identificados pelo casal e recebeu esse nome em homenagem à terra natal de Marie, a Polônia. A descoberta dos elementos radioativos e da radiação que eles emitem impulsionou muitos estudos sobre a estrutura do átomo. Um deles conferiu ao cientista inglês Joseph John Thomson o Prêmio Nobel de Física em 1906. Seus estudos permitiram identificar o elétron como um dos constituintes do átomo. Para isso, ele usou os raios catódicos, já estudados por um colega alemão, Philipp Lenard. 2 anos depois, o neozelandês, que fez carreira na Inglaterra, recebeu a atenção da comunidade científica em torno do Prêmio Nobel. Ernest Rutherford recebeu o prêmio de Química por suas contribuições para uma melhor compreensão do átomo. Foi ele quem propôs aquele modelo de átomo semelhante ao sistema solar, com o núcleo positivo no centro, rodeado de elétrons. O caminho pavimentado pelos cientistas europeus por quase 2 décadas permitiu que o físico alemão, de origem judaica, Albert Einstein, elaborasse a sua teoria da relatividade e recebesse o Nobel de Física em 1921. Einstein ainda é um dos físicos mais conhecidos, embora pouca gente, de fato, compreenda suas teorias. O prêmio de 1921 foi concedido como reconhecimento da explicação que Einstein deu para o efeito fotoelétrico, fenômeno no qual a incidência de luz em placas metálicas podia produzir correntes elétricas. Para explicá-lo, foi preciso considerar que a luz era composta por fótons. Tão famosa quanto a foto de Einstein mostrando a língua é a fórmula da chamada teoria da relatividade, que, entre outras coisas, diz que massa pode se converter em energia e vice-versa. As ideias desafiadoras de Einstein ajudaram cientistas, como o dinamarquês Niels Bohr, a elaborar novos modelos explicativos para o átomo. Bohr recebeu o Prêmio Nobel em 1922 pela sua contribuição no esforço coletivo para compreender melhor a estrutura e o funcionamento da vida íntima dos átomos. Veja que, em pouco mais de 20 anos, os modelos e as evidências empíricas produzidas forçaram os cientistas a abandonar muitas crenças e inventar um jeito totalmente novo de explicar muitos dos fenômenos físicos. A esse processo damos o nome de Revolução Científica. Juntos, os físicos e químicos apresentados até aqui ajudaram a construir um dos novos paradigmas da física, a chamada mecânica quântica, que desafiava muitas das explicações propostas pela chamada mecânica clássica, que era o paradigma predominante até então. Pegando essa onda de mudança, outros
Outro alemão, chamado Werner Heisenberg, apareceu com o princípio da incerteza, que afirma que para uma partícula quântica é impossível conhecer ao mesmo tempo a sua posição e a sua velocidade. Com isso, ele trouxe muitas contribuições para a construção da mecânica quântica. Heisenberg foi agraciado com o Nobel em 1932. A evolução do conhecimento teórico sobre o átomo, sobre as propriedades quânticas da matéria e sobre a radioatividade logo permitiram aplicações práticas. Uma delas foi a possibilidade de uma fissão nuclear, ou seja, a quebra do núcleo atômico. Esse é um processo que libera muita energia. Em 1939, esse processo já havia sido observado por alguns físicos alemães e foi interpretado pela física austríaca de origem judaica Lise Meitner. Mas esses eram tempos difíceis na Europa. Como você viu até aqui, os cientistas alemães foram os mais proeminentes físicos do começo do século XX. Esse fato pode ser atestado pelo número de medalhas do Nobel que eles levaram para casa. É por isso que costumamos dizer que a física teórica era muito forte na Alemanha. Ocorre que nenhum cientista vive isolado dentro de um laboratório, protegido dos acontecimentos e da confusão que acontece no mundo do lado de fora. Especificamente na Alemanha, os fundadores da física quântica fizeram tudo o que fizeram no meio do caos provocado pelas duas grandes guerras mundiais. Particularmente, no limiar da Segunda Guerra, a ascensão do nazismo e as práticas de genocídio levadas adiante por Hitler para promover o que eles chamavam de supremacia da raça ariana, como você já sabe, resultou na perseguição e morte de 6 milhões de judeus. Lembre-se que boa parte dos cientistas apresentados aqui tinham origem judaica, e para tentar sobreviver ao Holocausto, eles tiveram que abandonar a Europa. E é claro que a fuga de cérebros da Europa para os Estados Unidos e o avanço da guerra moldaram o desenvolvimento da física. Nesse período de guerra, é muito difícil evitar que questões militares não se misturem com questões científicas. Até porque alguns físicos arianos acreditavam que deviam conduzir suas pesquisas de acordo com as ideias do regime nazista. Dessa forma, as teorias dos físicos judeus acabaram sendo menosprezadas, e aquelas propostas pelos físicos arianos acabaram ganhando mais credibilidade na Alemanha. Como os estudos e interpretações dos processos de fissão nuclear haviam sido feitos por físicos judeus, a comunidade militar e científica alemã simplesmente desqualificou aqueles trabalhos. Foragidos da Alemanha nazista, os físicos continuaram com seus trabalhos sobre fissão nuclear. Afinal, longe de Hitler, eles não precisavam negar essas teorias. Por outro lado, por não terem contato com os colegas que permaneceram na Alemanha, eles não sabiam que as pesquisas haviam sido interrompidas por lá, e temiam que os alemães estivessem mais avançados nesses estudos. Temendo que os nazistas conseguissem construir uma arma que usasse a energia da fissão nuclear, os físicos refugiados nos Estados Unidos tentaram criar a bomba primeiro. Eles então se unem para pedir ao presidente Roosevelt que apoie o projeto de pesquisa nuclear. Einstein, o físico popstar, se une ao grupo e, com algum esforço, conseguem iniciar o chamado Projeto Manhattan, de construção da primeira bomba atômica da história. Depois de uma empenhada campanha dos cientistas, em 1940, finalmente o presidente norte-americano Franklin Roosevelt aprova a criação de um programa nuclear americano. O Projeto Manhattan envolveu pesquisas em 4 importantes universidades: Columbia, Princeton, Chicago e Berkeley. Como os Estados Unidos não estavam participando diretamente da guerra, o projeto seguia em um ritmo de trabalho normal. Porém, em 1941, os japoneses, que integravam o eixo, que era o bloco inimigo dos aliados, bombardearam a ilha de Pearl Harbor, uma base naval americana na região do Havaí.
Em poucas horas, o ataque surpresa destruiu navios e aviões e matou mais de 2.000 pessoas. O revide americano, como já sabemos, foi implacável. Já em 1942, os cientistas engajados no Projeto Manhattan conseguiram realizar a reação nuclear em cadeia, algo importante para a construção da bomba atômica. Em 1945, foi realizado o primeiro teste atômico em solo americano, na região do Novo México. 3 bombas haviam sido construídas e, por isso, esse teste foi batizado de Trinity. Quando as bombas ficaram prontas, em 1945, os alemães já haviam sido controlados e o Japão já acertava acordos de rendição. O fim da guerra estava visivelmente próximo e não havia um cenário que justificasse o seu uso. Boa parte dos físicos que se empenharam na construção da bomba e testemunharam o poder de destruição nos testes começaram uma campanha pela paz, tentando convencer o novo presidente americano, Harry Truman, a não utilizar as bombas. Novamente, o físico popstar estava à frente do seu grupo. Ainda assim, em agosto de 1945, a um mês da data oficial do fim da guerra, 2 bombas são lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Não fosse a guerra, talvez não houvesse a bomba. A moral dessa história é que a ciência nunca é neutra e que o estereótipo do cientista maluco, que fica enfurnado em um laboratório, alheio aos acontecimentos do mundo, não passa de um estereótipo midiático. Lembre-se sempre disso no seu percurso como professor ou como professora de física.